Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo. E a limpa geral começou no Vasco da Gama, além da saída do Alexandre Pássaro, que deve acontecer nos próximos dias, como eu já falei para vocês no vídeo pela parte da manhã. Hoje 3 jogadores foram confirmados que não irão atuar mais pelo Vasco da Gama. A gente vai falar quem são esses atletas e além desses 3, um deles pode estar sendo vendido para um clube da Itália. O Atalanta está de olho numa das grandes promessas do Vasco nessa atual temporada. Ou seja, alguns jogadores estarão de saída, é claro, por término do seu vínculo contratual com o Vasco, a limpa geral que será feita, e outros poderão estar sendo vendidos por valores milionários. A gente vai trazer tudo o que está acontecendo dentro do nosso clube, bastidores agitados dentro de São Januário. Como eu já falei, a pressão está muito grande em cima do presidente Jorge Salgado para que ocorram mudanças no departamento de futebol e, pelo que parece, muitas delas irão acontecer, desde saídas de pessoas que atualmente fazem parte dessa gestão, desde também chegadas de outros novos funcionários para a temporada de 2022. A gente vai explicar a situação, porque temos muitas notícias. No vídeo de hoje, até mesmo Ribamar voltando a aparecer, entrando na justiça contra o gigante da colina. É de fato brincadeira o que acontece no dia a dia do Vasco da Gama. Mas se você está chegando aqui no nosso canal pela primeira vez e ainda não é inscrito, se inscreva, é claro, no nosso canal. Você vai ficar por dentro de tudo que acontece no Vasco da Gama e também deixa aí o seu like e o seu comentário sobre toda essa limpa que você acha que deve ser feita no elenco. Concorda, discorda? Deixa a sua opinião aqui nos comentários e eu faço questão de responder a cada um de vocês. Tranquilo, torcedor? Mas vamos lá, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama e iniciar o vídeo de hoje falando sobre essa limpa, essa barca que vai acontecer no nosso clube para a próxima temporada. Como eu já venho falando há muito tempo, o Vasco atualmente conta com 15 jogadores que terminarão o seu contrato no final dessa temporada. A grande maioria vai permanecer até o final, até o mês de dezembro, dia 31 de dezembro, quando se encerra o ano e automaticamente também encerrará o contrato do atleta. Porém, alguns outros já tiveram aí a notícia que não irão mais participar e nem será cogitada uma renovação. E 3 deles serão aí o Michael, o Léo Jabá e o Hernando. Esses 3 jogadores já foram avisados pela atual diretoria que não vestirão mais a camisa do Vasco. Ou seja, deles 3 não precisará mais a gente não vai precisar mais ver, né, eles atuando com a camisa do Vasco durante essas 3 partidas restantes que teremos na Série B do Campeonato Brasileiro. Além deles, é claro, muitos outros também poderão estar de saída, como o próprio Morato, Marquinhos Gabriel, o Zeca e vários outros que atualmente fazem parte do elenco do Vasco e que terão o seu vínculo contratual sendo encerrado no dia 31 de dezembro. Porém, alguns outros ainda estão aí em imbróglio, em uma dúvida, em decisão por parte da diretoria. E 2 desses 15, principalmente, são o Andrei e o Germancano. 2 jogadores que têm grande importância, têm sim as suas qualidades que são inegáveis. Muitos torcedores não gostam do Andrei, mas ele é um jogador muito elogiado por todos os técnicos que passam pelo Vasco da Gama e a diretoria ainda tem dúvida se o que irá, né, fazer com o atleta. Ou renova ou manda embora, deixa o contrato se encerrar, ele não veste também mais a camisa do Vasco. Isso terá que ser decidido até o dia 31 de dezembro. E além desses 3, como eu já falei, Michel, Léo Jabá e Hernando, outro que, segundo notícia, também estará de saída é o Vanderlei. De acordo com informações do site torcedores.com, o Vanderlei deverá também deixar o Vasco no final de 2021. Segundo notícias, conselheiros do Vasco da Gama, que fazem parte, né, da cadeira do Conselho Deliberativo do clube e auxiliam aí o Jorge Salgado na gestão, são contrários à permanência do atleta. A avaliação é de que o Vanderlei, é claro, não teve boas atuações nessa Série B e não seria um goleiro útil para a próxima temporada, além de ter um salário muito alto. Ele que tem um salário de R$180 mil mensais, que é dividido com o Grêmio, clube onde ele teve os seus direitos econômicos. Então, muito provavelmente a barca está chegando e ela só não está colocada, situada na parte do futebol, de dentro de campo. Também fora dele, né, irá acontecer. Segundo notícia, eu já venho falando isso há muito tempo, há mudanças no departamento de futebol para serem feitas. Grande pressão, né, uma grande pressão está sendo feita
ao atual presidente Jorge Salgado, que é aí o líder, né? É o que manda e o desmanda, é o que tem a caneta dentro do nosso clube para que ocorram mudanças no departamento de futebol. E essa mudança já é dada como certa, teremos um novo Vasco de fato para o ano de 2022, uma grande reformulação será feita, chegadas de novos profissionais irão acontecer, isso já está confirmado, um novo coordenador técnico, um novo VP de futebol, aliás, um VP de futebol, já que não tivemos, né, esse profissional durante a temporada de 2021. Porém, a única grande dúvida atualmente é sobre a saída do Alexandre Pássaro. A gente ainda não sabe o que irá acontecer com o atual diretor executivo do Vasco. Ele tem contrato com o Gigante da Colina até o final de 2022, porém, como eu já falei, né, no vídeo pela parte da manhã, há uma grande pressão em cima do diretor executivo por parte de conselheiros e pessoas ali que estão ao lado do Jorge Salgado nessa atual diretoria. E, segundo notícia, a pressão estaria sendo tão grande que o próprio Alexandre Pássaro não estaria mais resistindo a essa pressão e poderá pedir a sua demissão. Ele mesmo chegar na mesa do Jorge Salgado e pedir para ser demitido até o final dessa Série B do Campeonato Brasileiro, pois se depender do próprio presidente, a saída do diretor executivo não irá acontecer, pois o Salgado confia muito no trabalho do Alexandre Pássaro e gostou no extracampo que aconteceu nessa temporada de 2021. Então vamos aguardar. Mudanças confirmadas vão acontecer sim. Chegada de novos profissionais irão acontecer para a temporada de 2022. A única incógnita, dúvida ainda, é se o Pássaro permanecerá ou sairá do Gigante da Colina. E as mudanças, é claro, dentro de campo. Como eu já falei, essa barca que vai acontecer dentro do clube, pois teremos 15 contratos se encerrando nessa temporada, e também com relação ao Fernando Diniz. A continuidade do Fernando Diniz para a próxima temporada é também uma grande dúvida, ainda mais depois dessa última goleada que o Vasco sofreu para o Vitória ontem em São Januário. Já são 4 partidas perdendo, CSA por 3-1 em São Januário, Guarani por 1-0 fora de casa, Botafogo 4-0 e ontem o Vitória por 3-0. Depois desse desempenho fraquíssimo da equipe, também há dúvida na permanência, na continuidade do trabalho do Fernando Diniz para a temporada de 2022. Ele já deixou bem claro que quer ficar, tem o desejo e a vontade de permanecer no Vasco da Gama no ano que vem, mas essa vontade dele, né, não pode ser levada em consideração devido a esses maus resultados e, infelizmente, a queda total de rendimento da equipe nesse último período de campeonato. Então iremos aguardar e, é claro, assim que tivermos mais novidades, traremos para vocês. Dia muito agitado dentro do clube e a grande dúvida, inclusive, sobre isso tudo do futebol também está sobre o Germancano. Ontem, o filho dele esteve presente em São Januário após a partida, entrou no gramado com o próprio Germancano, dando um clima ali de despedida, um tom de despedida daquela cena que o torcedor viu, dando a entender que muito provavelmente o Germancano também não estará presente para a temporada de 2022. Eu não posso confirmar, que não irá passar de especulação, mas realmente há grande chance sim, devido às ofertas, às procuras que ele está tendo de outros clubes do futebol brasileiro, dele não permanecer vestindo a camisa do Vasco da Gama. Como eu falei no início do vídeo, além, é claro, de haver sim uma barca nesse atual elenco, há jogadores que poderão estar de saída por venda, e um deles é o Riquelme. O Riquelme tem mercado internacional, é a grande promessa. Acredito que a gente, olhando para o ano de 2021, o ponto negativo, o ponto positivo, aliás, o único ponto positivo foi a chegada do Riquelme, a ascensão dele na equipe profissional e o talento que a gente realmente viu e já sabia que ele tinha desde o início da temporada. E, segundo notícias, o Atalanta, clube italiano, está com interesse na contratação do Riquelme, despertou interesse em sua contratação. Representantes, inclusive, do clube italiano estariam aqui no Rio de Janeiro para monitorar a ação do jogador, monitorar ali o atleta, como está ali no mercado e realmente até mesmo, quem sabe, conversar com o empresário do jogador que agora atualmente está nas mãos do Carlos Leite. Ele tem uma multa rescisória muito alta, a multa rescisória dele é de 36 milhões de euros, atualmente na cotação atual está em torno dos 225 milhões de reais, então tem uma multa rescisória alta, o Vasco quer desembolsar uma grana boa em cima dele, mas ele poderá estar de saída e o Vasco não poderá contar aí com um lateral esquerdo de grande qualidade para a temporada de 2022, um dos atletas que tem mais talento, acredito que é o que tem mais talento nesse atual elenco do Vasco da Gama, 19 anos, mas infelizmente, querendo ou não, nós sabemos como funciona o Vasco. No ano que vem jamais permanecerá no clube devido a esse déficit financeiro que o Vasco tem, ainda mais não conseguindo o acesso à Série A, tem que equilibrar o caixa e esse equilíbrio, né, poderá estar vindo através da venda do Riquelme, um atleta de 19 anos que desde os 9 anos de idade está dentro do Gigante da Colina. E falar agora, antes de trazer a notícia sobre o Ribamar, né, uma notícia que também surpreendeu o torcedor vascaíno nessa tarde de quinta-feira, falar sobre situação, não oposição, sobre situação
pessoas ali que apoiaram o Vasco apoiaram o Jorge Salgado durante o processo eleitoral, né? O presidente do grupo Confraria Vasco, hoje, através de nota praticamente oficial no Twitter, se posicionou, enfim, falando sobre o apoio que fez ao Jorge Salgado e toda a sua indignação, chateação com tudo que aconteceu no Vasco durante esse ano, essa temporada de 2021. Deixo bem claro que a pressão está sim acontecendo, como eu venho falando nos meus vídeos, para que ocorram mudanças no departamento de futebol. Duras críticas foram feitas a essa atual gestão e a gente parabeniza aqui, de certa forma, o presidente do grupo Confraria Vasco e todos esses grupos políticos que apoiaram o Jorge Salgado durante a campanha eleitoral. Foi o único que teve coragem e realmente colocou a cara aí, né, para falar e se posicionar sobre esse ano péssimo do Vasco da Gama. E o grupo, o presidente, Robert, começou da seguinte maneira. Vou mostrar, ele colocou 6 pontos, né? Vou mostrar o primeiro ponto, e o quinto e o sexto. Ele começa assim: muito tempo se passou desde a minha última participação. Um monte de gente cobrando e exigindo que eu e outras pessoas botassem a cara. Enfim, o futebol do Vasco fracassou esse ano e a culpa é de todos nós que apoiamos, sim. Mas por que não falar antes? Aí ele explica e termina assim: acho que está claro para qualquer um que o caminho do futebol está errado, porque para a gente também está. E é nessa tecla que estamos insistindo e vamos defender, porque somos gestão, sim, e precisamos entender o tamanho dessa responsabilidade. Muita coisa precisa mudar no rumo do futebol. Por fim, mais uma vez, minhas mais sinceras desculpas a qualquer vascaíno que, assim como eu, apoiou esse sonho de ver o Vasco no caminho correto. Eu ainda acredito que é possível, sem desculpas de terra arrasada. Isso não precisava ter acontecido, mas aconteceu. A luta, ou seja, dando a entender que está muito chateado com esse momento do Vasco, está, assim, de certa forma, ali numa situação muito complicada, uma situação até mesmo, quem sabe, de ter se arrependido de apoiar essa diretoria, essa atual gestão, porque realmente foi um fracasso muito grande no futebol. Âmbito fora, dívidas, sanamento de dívidas, eu não vou entrar. Esse futebol do Vasco tá mal, o clube todo tá mal, já que o carro-chefe do Vasco da Gama atualmente sempre foi, e sempre será. O futebol está no pior momento, né, da sua história. Então essa sim é a pior gestão da história do Clube de Regatas Vasco da Gama. Para finalizar o vídeo, falar sobre Ribamar, né? Porque é realmente impressionante. Ribamar é um jogador que ficou anos aí no Vasco, nunca rendeu absolutamente nada e hoje foi confirmado que o Ribamar entrou na justiça e ganhou causa. A causa aí originalmente há vários pontos, ele entrou na justiça cobrando R$1.428.000 do Vasco, porém a condenação acabou ficando no valor de R$800.000. Cabe recurso ainda para o Vasco deve entrar na justiça buscando aí, né, as suas ações, mas parece que o Vasco vai ter que acabar tendo mais um credor, mais o ex-jogador entrando contra o clube e pedindo dívidas, e as dívidas são da seguinte maneira: salário atrasado dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2020, 13º salário de 2020, diferenças de FGTS e premiações colocadas em contrato que não foram pagas. Então, Ribamar entrando na justiça contra o Vasco e ganhando a causa. É de fato inacreditável o que acontece dentro do nosso clube. Mas, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você curtiu, é claro, se inscreva no nosso canal. A sua inscrição é importantíssima para o nosso crescimento, ainda mais nesse momento que o Vasco está passando. A gente vai estar aqui todo dia falando de Vasco, mostrando os erros, tudo que vem acontecendo dentro do nosso clube que nós, torcedores vascaínos, precisamos saber. A gente vai estar expondo para cada um de vocês. Muito obrigado pelo seu apoio, muito obrigado pela sua ajuda. Se inscrevam, deixe seu comentário, seu like, para que a nossa família possa crescer cada vez mais. Um grande abraço a todos, vamos que vamos. E é claro, como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas.